Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início neste culto, nós vamos então elevar ao Senhor nosso Deus uma oração, pedindo a bênção, a direção para esse trabalho, a inspiração divina, para que tudo o que fizermos aqui neste culto seja para a glória do Senhor nosso Deus e para a edificação do seu povo. Então nós vamos agora orar e agradecer por tudo também, por todas as bênçãos que nós já recebemos, não é? Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu santo e amado Filho, nós estamos mais uma vez reunidos em espírito e em verdade, Senhor, com essa grande igreja invisível que está espalhada por todas as partes, por que não dizer não somente da nossa cidade, não somente do nosso estado, não somente do nosso país. Então, é algo sem limites, sem fronteiras. Então, meu Deus, nós agradecemos ao Senhor neste momento por esta oportunidade, pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas, pedimos também a direção do Senhor para este culto, que nós possamos fazer tudo conforme a tua direção e que o teu povo seja abençoado, ó Pai. E perdoa todos os nossos erros, então, humanos, fraquezas e tudo. E ajuda-nos agora,
Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Muito bem, meus amados. A escritura que vamos ler nesta noite está registrada na primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1, e nós começaremos com o versículo 18, não é? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, daí em diante. E também nós estamos estudando a mensagem Quem é este Melquisedeque? E nós gostamos muito de estudar as mensagens, não é? Porque a mensagem do profeta de Deus é que nos prepara para o arrebatamento. Assim, o anjo disse lá no rio Ohio, quando ele estava batizando no seu dia, não é? Muito bem. Então, antes de nós lermos as Escrituras e antes também de orarmos pelas pessoas que pediram, não é? E antes de começarmos a mensagem também, nós vamos ter uma parte de adoração, de louvores, de hinos, e você fique influenciado, não é? Para cantar junto, tem a letra na tela, tudo, para você adorar a Deus e que Deus aceite, receba o nosso louvor, a nossa adoração, porque Ele é digno de receber o louvor e a adoração dos seus filhos, não é? Então vamos cantar. Depois dos cânticos, nós voltaremos para darmos continuidade no culto. Adoremos todos ao Senhor agora.
Amém, Jesus. Graças a Deus. Que Deus aceite o teu louvor, o meu louvor, a nossa adoração, não é? E agora nós vamos então ler as Escrituras, conforme anunciado, e depois estaremos então orando em favor uns dos outros, não é? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, começaremos no versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém. Agora nós vamos ter uma palavra de oração. Nós temos aqui, inclusive, alguns nomes que nós gostaríamos de citar, que são pedidos, não é? O nosso irmão Cícero Luiz da Silva, nosso grande particular amigo, irmão em Cristo, não é? Ele nos ligou pedindo que nós todos orássemos pela irmã Miriam, sua esposa, que é também congregada ali da congregação do Parque Shalom, ali em Campinas, que fica próximo ali do Anchieta mesmo, né? E ela está aniversariando, aliás, ela já completou aniversário no dia 6 agora, passado, não é? E quando ele ligou para mim, o nosso programa do dia 6, nosso culto, já estava gravado, não é? Então, mas eu disse para ele que no próximo culto seria então mencionado o seu pedido, um agradecimento a Deus pela vida da nossa irmã, que tem sido uma companheira para o nosso irmão, e nós ficamos muito agradecidos a Deus pela vida dessas pessoas, irmãs queridas, né? Irmãos preciosos. E também nós vamos orar aqui por um outro pedido. É uma irmã, o seu nome é Neide, irmã Neide, lá do, eu não sei se é Parque Aclimação ou Jardim Aclimação, mas é ali também, no Anchieta mesmo ali, não é? E também não fica tão longe da nossa congregação, não. Se a irmã Neide uma hora quiser nos fazer uma visita, nós nos sentiremos bastante honrados com a presença da irmã, porque na verdade nós somos todos irmãos em Cristo, não é? Então nós vamos estar orando também pela irmã Neide, porque ela está enfrentando algumas dificuldades e ela pediu ajuda aos filhos de Deus. E nós fomos levantados nesta terra, nós viemos nesta terra justamente para sermos ajuda uns aos outros, não é? Para viver para os outros. Então, nós vamos orar sim, com toda a fé, e pedir que o Senhor Deus tenha misericórdia da nossa irmã Neide, e ajude ela a atravessar essas dificuldades, não é? E nós estamos também sendo acompanhados por uma outra irmã. Seu nome é Maria das Dores, e ela é da cidade de Ceilândia, lá na cidade satélite de Brasília, né? Ceilândia, Distrito Federal, ali. E ela tem ouvido
ao nosso culto, não é? E ela me ligou pedindo oração em favor de seus familiares. Então eu anotei aqui, talvez se faltou algum, mas o Senhor Deus conhece a necessidade da nossa irmã Maria das Dores, não é? Então é em favor de Jonatas, seu filho, em favor de Bruno, em favor de Conceição e também Gabriela. Pelo menos foram os nomes que eu consegui anotar assim meio rapidamente, né? Então, mas se tiver mais alguém, é claro que ela pode ter outros filhos, outras pessoas da família, e nós estaremos ajudando a irmã em oração, irmã Maria das Dores. Nós estamos juntos nessa batalha para vencermos as obras de Satanás. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo se manifestou para vencer as obras de Satanás. E nós somos o exército dele. A senhora, eu, todos nós aqui somos exército do Senhor aqui na terra, armados com a armadura cristã, com o capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé e calçado os pés com a preparação do Evangelho da paz. E não tem demônio que resista. Amém? Glória a Deus. Não tem demônio no inferno que resista o exército do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Aleluia. Porque Ele é o nosso general. Ele vai à frente da nossa batalha. Então é vitória garantida quando nós cremos nele, não é? Bom, então vamos orar aqui. E outros que também precisam e não mandaram pedidos, fique também unido conosco agora na oração, porque é uma congregação invisível, não é? Que não é só na nossa cidade, e nem somente no nosso estado, e nem somente no nosso país. É uma congregação invisível, e se você crê, a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Palavras do Senhor Jesus Cristo, não é? Santo Deus, Pai de misericórdia, mais uma vez, Senhor, fechamos os nossos olhos, ó Pai, e adentramos à presença do Senhor humildemente, com toda reverência, porque como humanos, seres humanos, nós não seríamos dignos de entrar na presença do Senhor. Tanto é que antes da morte do Senhor Jesus Cristo, o homem, o ser humano, não tinha o direito de penetrar na presença do Senhor, ali onde estava a glória da Shekinah, no Santo dos Santos. Se ele entrasse ali, ele morreria. Então, mas depois que o sangue do Senhor Jesus Cristo foi derramado, o véu rasgou-se de alto a baixo e agora nós podemos entrar na presença do Senhor com toda a humildade, com toda a fé, com toda a reverência dos nossos corações. E eu peço, Senhor Deus, em favor desses nomes já citados aqui, eu até repito eles, em favor da irmã Miriam, agradecendo pelo seu aniversário, pela sua família, seu esposo, nosso companheiro também, de luta, de batalha, irmã Neide, irmã Maria das Dores, irmão Jonatas, irmão Bruno, irmã Conceição, irmã Gabriela, esses nomes que estão anotados aqui, Senhor Deus. Abençoa, meu Pai, esse povo que precisa da tua bênção, e nós somos soldados para lutar em favor dessas pessoas, ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus. E dá-nos também, ó Pai, a inspiração para a continuidade deste culto. Dá-nos, Senhor Deus, a orientação, como fazer, como dirigir, como nos conduzir, Senhor. E é em nome do Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho, que nós pedimos estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor possa ter atendido as nossas orações, não é? Mas vamos aqui então um pouquinho, depois nós já vamos entrar na mensagem, não é? Quem é esse Melquisedeque? Desde o primeiro verso lido aqui, não é? Até agora o final, mas eu quero frisar o 23, né? Porque não dá para ficar falando muito, senão a gente não vai conseguir ler a mensagem. E é uma mensagem muito tremenda, não é? Às vezes os irmãos ligam para mim e falam, pastor, que mensagem tremenda, né? Pois é assim mesmo, né? Então, mas aqui no 23, ele falando naturalmente, São Pedro falando
ao povo de Deus, não é? Aos filhos de Deus, convertidos ao Evangelho, que foram tirados das trevas, das idolatrias, de vícios e assim por diante. Então ele estava falando a esse povo, que naturalmente é você e sou eu também, não é? Então ele disse aqui no 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Eu só quero fazer um pequeno comentário, não vou demorar muito aqui, não é? Mas você sabe que quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui na terra, e Nicodemos era um mestre, não é? Um mestre em Israel. E abrindo parênteses aqui, eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Joel Nintz, não é? Eu gosto muito de ouvi-lo porque ele é um sábio, ele também é um mestre. Ele tem uma sabedoria nativa dada por Deus a ele. Então ele citou uma coisa que eu achei tão bonito, maravilhoso. Ele disse, um mestre, que era Nicodemos, chegou a outro mestre, que era o Senhor Jesus Cristo. Né? E tá escrito lá mesmo, porque o Senhor Jesus Cristo disse, Nicodemo, tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas? E ele, quando se aproximou do Senhor Jesus Cristo, ele também o chamou de mestre, ele também o reconheceu como mestre, não é? Coisa muito bonita quando alguém de uma grande patente, de alto conhecimento, alto gabarito, é humilde para reconhecer o valor da outra pessoa. Isso é muito importante, muito maravilhoso mesmo, né? Mas então, quando ele disse, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna, né? Mais ou menos isso assim, como o caso também do outro jovem rico, não é? Ele disse assim, necessário te é nascer de novo, porque ninguém pode ver o reino de Deus se primeiro não nascer de novo. Aí ele disse, mas Senhor, como é que eu poderia então nascer de novo? Eu teria que entrar no ventre de minha mãe e voltar a nascer? Ele disse, Nicodemos, se você é mestre em Israel e eu falo essas coisas, você não entende? E se eu começar a falar das espirituais então, não é? Ele disse, você tem que nascer da água e do Espírito. Essa água aqui, que ele disse que é para nascer, não é a água do batismo literal, não, do rio. Não é aquela água lá. Aquilo lá é um símbolo, na verdade, de sepultamento, não é? Você morreu para o mundo, foi sepultado, batizou nas águas, você foi sepultado e depois levanta uma nova criatura. Aquilo é um símbolo, não é? Mas a água que o Senhor Jesus Cristo estava se referindo é a palavra. Você tem que nascer da água e do Espírito, quer dizer, nascer da palavra e do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos gera na palavra, né? Então, aí ficou essa palavra dita para Nicodemos. E quando passaram-se os dias, os meses, e o Senhor Jesus Cristo cumpriu a missão, foi crucificado, morreu, ressuscitou e voltou para a sua condição de Logos novamente, não é? E ele está agora lá assentado no poder de Deus, não é? Na destra. Então, São Pedro, já aqui na sua carta, ele disse essas palavras que eu acabei de frisar aqui, que nós fomos, olha isto, sendo de novo gerados. Então, era isso que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo para Nicodemos, que ele tinha que ser gerado de novo. E São Pedro disse que aos convertidos, eleitos, né? Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, não é? Eu só estou fazendo assim uma concordância dos dois fatos, né? Das duas escrituras. Agora, nós vamos então entrar lá na mensagem que é quem é esse Melquisedeque, porque tá muito bom isso aqui, né? E as pessoas, os irmãos com certeza estão desejosos que chegue logo aqui. Então eu vou economizar um pouco as minhas palavras e deixar que o Espírito Santo nos fale através das palavras do seu profeta, não é? Nós já tínhamos lido o parágrafo 92, mas eu quero relê-lo, não é?
Iríamos para o 93, mas vamos começar no 92, porque aqui no 92, o profeta, irmão Brana, ainda está falando sobre Samuel. Vocês já conhecem a Bíblia, né? Sabe que Saul, ele foi desobediente à palavra do Senhor quando veio a ele através de Samuel. E aí o Senhor não falou mais com ele, Saul, ele se apostatou, né? Então, Deus não falava com ele nem por sonhos, nem por Urim, nem por Tumim, nem por profetas. Então ele partiu para um meio anti-escriturístico que ele mesmo tinha banido, quando ele ainda estava na direção de Deus, né? Ele baniu as feitiçarias do país. Mas agora não tinha outro jeito e ele lançou mão desse meio reprovável por Deus, né? Então, aí Samuel veio. Então é aqui que eu quero ler no 92. Porque ele disse: por que me chamou do meu descanso, vendo que você tem se feito um inimigo de Deus? Quando a feiticeira fez o seu trabalho de mediunidade e que subiu Samuel, ela disse: vejo deuses subindo da terra. E ele perguntou: como é que ele é? Saul, né, perguntou como ele é. Ela disse: é um ancião envolto numa capa e tal. E ele já sabia que aquelas eram as características de Samuel. E tanto que era que depois ele profetizou. Então é isso que eu quero frisar aqui neste parágrafo, né? Ele disse: mas por que foi me perturbar, em outras palavras, né, no meu descanso, vendo que você tem se feito um inimigo de Deus? Em outras palavras, ele poderia estar dizendo assim: quando eu estava aqui na terra, você não quis obedecer? Por que você me chama agora, né? Agora já passou a chance, a oportunidade, né? Vejam-no profetizar, abre aspas agora, amanhã à noite, por essa hora, estarás comigo. E ainda era profeta. Aí você diz: mas isso daí não era Samuel, não. Era perfeitamente Samuel. São palavras do Espírito Santo trazido através da boca do profeta dele, né? Era Samuel. Tanto é que a profecia foi cumprida. Saul morreu no outro dia. Disse: amanhã tu estarás comigo. Ele ainda era profeta, mesmo já havendo ido deste corpo. Vejam, ele se tornou aqui e era parte dessa palavra. Então, o que o irmão Brano está querendo dizer para nós aqui? Que quando ele estava aqui no corpo físico, ele estava nesse corpo de carne, que não podia herdar a vida eterna, né? O reino do céu. Mas quando ele já saiu do corpo, que foi já há alguns anos, ele já estava lá na terra, que eu ia dizer, ele não estava mais no corpo de carne. Então, quando ele voltou agora, ele está dizendo aqui, então, ele já estava fazendo parte dessa palavra. Não era mais a carne, não é? É bom prestar atenção nesses detalhes aí. E ele entrou da vida da carne ao corpo que havia sido preparado para ele antes da fundação do mundo. Ele entrou na teofania, que era a palavra. O entendem? Quer dizer, vocês estão entendendo? Samuel agora era a sua fisionomia, né? Se alguém que havia conhecido ele, se visse a sua teofania, era a mesma fisionomia, mas não era mais o corpo de carne, era o corpo da palavra que estava preparado para ele desde a fundação do mundo, né? Então é isso aqui. O entendem? É para onde vão todos os crentes quando nos vamos daqui. Agora, ele já falou em algum lugar aqui, talvez na mesma mensagem anteriormente a esse trecho aqui, ele já falou, isso não acontece mais agora, depois do derramamento do sangue do Senhor Jesus Cristo, né? Agora não, mas lá o sangue ainda não tinha sido derramado, porque ela disse assim, eu vejo subir deuses. Aí você fica pensando, onde Samuel estava então? Porque ele estava subindo, ele estava embaixo, em algum lugar, né? Aí ali era o paraíso onde ele estava.
E eu não posso entrar em detalhes porque eu não tenho o direito de fazer interferências, né? Digo, inferências, não tenho o direito de fazer inferência, nenhum pregador tem. Nós só falamos aquilo que o profeta de Deus diz. Mas onde ele estava, que ele subiu, não é? Ele não desceu, ele subiu. E ele estava em algum lugar. Aí você vai se lembrar de uma escritura que está escrita na carta de São Paulo aos Efésios. Assim, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Então, quando Jesus subiu, ele levou cativo o cativeiro que estava em algum lugar embaixo. Estamos entendendo? Não é? E Abraão, Sara e aqueles santos do passado estavam em algum lugar embaixo. E Samuel também estava lá. E ele queria falar com Samuel, veio Samuel. Poderia ter vindo Abraão, poderia ter vindo Isaías, né? Mas ele queria falar com Samuel. E Samuel veio porque ainda era o tempo da era de Samuel, né? Então, agora sim começa o 93. Então, nessa forma, o véu é tirado. Vejam vocês que vocês são a palavra. Ele falou uma outra coisa também anteriormente. É claro, você acompanhou, então você está se lembrando. Mas se não, você ouve outra vez o culto, né? Que está lá no YouTube. Então, lá porque eu não estou ainda no YouTube agora, né? Mas depois ele vai para o YouTube, esse culto aqui também. Então está na plataforma do YouTube. Então você vai ver que ele disse, essa é a razão pela qual o Senhor Jesus Cristo sabia de todas as coisas. Porque ele estava na palavra já, em forma de palavra. Mas nós não. Nós estamos em forma de carne ainda pecaminosa. Por isso nós não sabemos todas as coisas. Ele já disse isso, não é? Então vejam vocês, porque vocês são a palavra. Também quando entram ali, como um pequeno bebê, como eu disse faz pouco. Agora notem, graças a Deus por esses selos, que seriam os selos, os 7 selos, né? De Apocalipse 6. Graças a Deus por estes selos que estão se abrindo. É minha oração saber estas coisas. Agora, a verdadeira revelação de Melquisedeque que aparece foi que ele era Deus, a palavra. Antes de se fazer carne, Deus, a palavra. Eu fico maravilhado com essas coisas assim. Eu gosto, não tem outra palavra para dizer. Eu amo essa palavra, eu amo essa mensagem, eu amo esse profeta, não é? Porque olha isso, ele perguntou assim, e às vezes você já leu a palavra e não veio ainda, mas quando o profeta fala, aí clareia, fala, era isso que estava lá escrito, né? Ele disse assim, ó, Melquisedeque nunca nasceu, está escrito na Bíblia, né? Ele também nunca morreu. Então onde é que ele foi agora? Para onde ele está? Para onde ele foi? Em que lugar que ele está morando, não é? Aí que abre o entendimento da gente. Realmente, onde é que ele está agora, se ele nunca morreu? Ele desapareceu, né? Então ele está dizendo, Melquisedeque era Deus, né? E ele estava na forma da palavra, porque ele o tinha de ser. Ninguém mais poderia ser mortal, eu digo imortal, como ele. Vejam, eu tive pai e mãe, vocês também. Jesus teve pai e mãe. Mas ele também já tinha dito lá. Eu pensei assim, eu vou falar bem calmo. Mas é difícil, a gente não consegue se controlar, não é? É um caso sério, a gente não consegue se controlar. A gente quer debulhar, que nem debulha uma espiga de milho. Rápido assim, e aí talvez até dificulta um pouco para as pessoas entenderem. Né? Mas vamos tentar corrigir um pouco isso aqui, e mais calmo, mais devagar um pouco, né? Mas ele também disse, lá ele não nasceu e não morreu. Aí quando ele veio, ele se encarnou em Jesus, aí em Jesus ele nasceu e morreu. Ele já disse aqui, ele não tinha pai nem mãe, mas Jesus teve pai e mãe, né? Isso são pepitas de ouro para nós. Isso daí a gente não consegue em banco de seminário, não.
em escola nenhuma, não tem professor de seminário nenhum que possa ensinar isso para a gente, né? Porém, este homem não teve nem pai e nem mãe. Jesus teve um tempo em que começou este homem, Jesus deu sua vida. Este homem não podia, porque ele era a vida. Amém? Ei, glória, né? Que coisa maravilhosa, quer dizer, Melquisedeque não podia morrer porque ele era a vida. Agora, Jesus podia, porque ele estava num involúcrio de carne, né? Que era o seu corpo, então a vida seria tirada de lá e a carne iria para o chão, né? Para a terra, para a sepultura. Mas Melquisedeque não podia, não é? Esse homem não podia porque ele era a vida. E é o mesmo homem todo o tempo. Espero que Deus o revele a vocês. A mesma pessoa todo o tempo. Notem seu título, Rei de Justiça. Agora, Hebreus 7, 2, abre aspas aqui, Rei de Justiça e Rei de Paz, fecha aspas. Ele é dois reis, Rei de Justiça e Rei de Paz. Deixa eu ver se ele está supondo ou afirmando, né? Ele é dois reis. Agora olhem, Hebreus 7, 2. Rei de Justiça, também o Rei de Paz. Ele é dois reis ali. Ponto final. Agora, deixa eu ver, tem uma palavra digitada errada aqui. Deixa eu ver se é gosto. Posso, gosto, tem um P, um O, um S, um T e um O, né? Você não está lendo aqui, então deixa eu explicar. Eu não sei se é... Agora, posto, deve ser posto então. Posto que ele veio em carne e recebeu em cima seu corpo, em Apocalipse 21, 16, ele é chamado o Rei dos Reis. Vamos ver onde que o irmão Brana vai nos levar. Melquisedeque era Rei de Justiça e Rei de Paz. Ele disse, ele era dois reis. Agora, em Apocalipse 21 e verso 1, ele é chamado o Rei dos Reis. Ele é todos os três. Rei de paz, Rei de justiça e Rei dos reis. Ele é todos os três juntos. Vem? Rei Deus, Rei Teofania, Rei Jesus. Ele é o Rei dos reis. Está tudo junto, exatamente como alma, corpo e espírito. Tudo vem a ser um. Bom, isso ficou claro, né? Você e eu, nós somos alma, corpo e espírito. Mas é um ser, né? É um ser. Também ele é o Pai, o qual foi o primeiro, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo, Rei de Justiça. O atributo do Espírito, teofania. Rei de paz, teofania em carne. Ele era Rei dos reis. A mesma pessoa. Quando a teofania Moisés, deixa-me ver que tem uma reticência aqui, é preciso respeitar muito, senão a gente se confunde, não é? Quando a teofania, reticências, Moisés lhe viu. Moisés lhe viu. Êxodo 33, 2. Ele era uma teofania. Moisés queria ver a Deus. Havia ouvido sua voz. Lhe havia ouvido falar com ele. Lhe viu num arbusto ali com uma grande coluna de fogo, não é? Uma grande coluna de fogo, e ele disse: quem és tu? Quero saber quem és tu, Moisés disse, né? Eu poderei, se tu me deixares ver-te, gostaria de ver tua face, Moisés disse, né? Ô Senhor Jesus Cristo, eu não me atreveria, meu pai, né? Acho que você também não, né? Mas como seria bom, não é? Moisés disse: eu queria ver o Senhor.
Vamos ver aqui mais um pouco, para não ficar só falando, sem ler, não é? Ele disse: nenhum homem pode ver minha face. Ele disse: porei minha mão sobre teus olhos, e eu passarei, e você pode ver minhas costas. Ô Senhor, eu fiquei até arrepiado agora, não é? Você já pensou, meu irmão, minha irmã querida, um ser humano ter esse privilégio de falar com o Senhor? E ele falou: Senhor, eu quero ver o Senhor, eu escuto a voz do Senhor, mas eu não vejo o Senhor. Ele falou: não, não pode. Ninguém, nenhum homem pode me ver, mas eu vou pôr a mão nos seus olhos e vou passar, e você, quando eu passar, eu tiro a mão dos seus olhos, você vê minhas costas. Isso dá vontade de gritar, viu? Dá vontade de pular, de regozijo na alma. Aleluia. Eu passarei e você pode ver minhas costas, porém não minha face. Vê? E quando ele o fez, era as costas de um homem. Viu só? Quando ele fez isso, né? Passou, pôs a mão nos olhos de Moisés, passou, quando ele passou, ele viu as costas dele e era a fisionomia de um homem. Olha isso. Era teofania. Então, a palavra que veio a Moisés, eu sou, aqui está com letra maiúscula, eu sou, isso era a palavra. A palavra veio a Moisés na forma de uma coluna de fogo, num arbusto ardendo. O eu sou. Como a palavra de teologia, ou melhor, da teofania, me perdoe, ele veio a Abraão como um homem sob o carvalho. Agora, olhem ali. Veio um homem a Abraão, 3 deles, e se assentaram sob um carvalho, 3 deles, e notem, depois que ele falou com Abraão, por que veio ele? Quer dizer, o que ele tinha vindo fazer ali, não é? Por que veio ele? Abraão, sendo ele o que tinha a promessa, estou entendendo agora, né? Estou entendendo por que ele veio a Abraão. Porque Abraão era o detentor da promessa. O Senhor tinha feito a promessa para ele, não é? Então, sendo ele o que tinha a promessa e a mensagem do filho que havia de vir, ele era também o profeta da palavra de Deus, que estava confiando na palavra de Deus, chamando qualquer coisa contrária como se não fosse reticência. Vem, quão perfeita é a palavra, não é? Que coisa maravilhosa. Então ele veio porque ele tinha feito uma promessa a Abraão. A palavra veio ao profeta. Vejam, ali estava Deus numa teofania. E a Bíblia disse que a palavra vem ao profeta. E aqui estava a palavra na teofania. Agora, vocês dizem, aquele era Deus? Abraão disse que era. Ele disse que seu nome era... E o chamou Elohim, né? Senhor. E o chamou Elohim. Agora, em Gênesis, capítulo 1, vocês encontram, no princípio criou Elohim os céus e a terra. Em Gênesis 18, encontramos que Abraão chamou a esta pessoa que se assentou ali e falou com ele e pôde lhe dizer os segredos de seu coração, dizer-lhe o que Sara estava pensando lá dentro da tenda. Né? Vocês conhecem a Bíblia, né? Não precisa ficar reprisando muito. Mas Abraão já tinha 75 anos. E Sara já tinha 65 e eles não haviam tido filhos ainda, não é? Então ele fez a promessa e ela sorriu lá. É claro que ela não deu uma gargalhada, não é? Mas ela sorriu assim, fez um ar de rir. Imagina, meu Deus, né? Quem sou eu
Se quando era jovem, com 20 anos, 30 anos, não tive filhos, agora vou ter, né? E lá fora, conversando com Abraão, ele falou assim, olha, a sua esposa tá rindo lá. Ela não está acreditando no que eu estou falando para você, né? Olha isso, né? Então ele estava discernindo o que Sara estava pensando lá dentro, que ela estava pensando de trás dele. Abraão disse, é Elohim. Pronto. Abraão era um homem revelado. Por isso que nós somos chamados de filhos de Abraão. Ele era um homem revelado, não é? Então, quando ele falou isso, Abraão falou, então esse é Elohim, esse é o Senhor, não é? Abraão disse, é Elohim. Ele estava na forma de teofania, o entendem? Notem, depois, agora encontramos que ele estava então na forma de teofania. Ele o chamou Senhor Deus, Elohim. Agora, em Gênesis 18, encontramos que isso é a verdade. Agora notem, Abraão, haviam 3 deles juntos, porém, quando Abraão se encontrou com os 3, ele disse, abre aspas, meu Senhor, fecha aspas. Ele disse no singular, ele não disse, meus senhores, sejam bem-vindos à minha casa, não, ele disse, meu Senhor. Não é? As pessoas às vezes pensam que essas coisas estão escritas na Bíblia por acaso. Não, não é por acaso. Aquilo ali é a revelação de Deus, dos segredos de Deus. Por que que Abraão não falou meus senhores? Só faltou 2 S, meus, um S no meus e outro S dos senhores. Né? Ele falou meu Senhor no singular, porque ele estava saudando o Senhor dele, Abraão, e também dos outros 2. Que eram anjos, né? Bom, com os 3 ele disse, meu Senhor, mas quando Ló desceu em Sodoma, 2 deles desceram ali. Um ficou com Abraão, que era Elohim, e 2 desceram para Sodoma, não é? Os outros 2 desceram, seguiram em frente, porque iam destruir a cidade, não é? Então, 2 deles desceram ali, e Ló viu 2 deles vindo, e ele disse, olha isto, irmãos, agora, presta atenção nisso, abre aspas de novo, Ló viu os 2 descendo, os 2 homens, que eram 2 anjos, não é? Olha isto, quando Ló viu eles, ele disse, meus senhores, abre aspas, fecha aspas, meus senhores. Abraão viu 3 e chamou meu senhor no singular, Ló viu 2 e chamou meus senhores. Vem, qual era o problema? Em primeiro lugar, Ló não era profeta, né? Ló não era o profeta daquele dia lá. O profeta daquele dia era Abraão. Então, em primeiro lugar, Ló não era o profeta, isso é correto. Ou nem mesmo era ele o mensageiro da hora. Assim, ele não tinha nenhuma revelação dele. Isso aqui vai mais fundo, viu? Mas eu não quero ficar aumentando o meu comentário, né? Vamos aí. Ele não tinha nenhuma revelação dele, Ló. Ele, é exatamente correto. Ló podia chamar-lhes senhores. 1/2 deles, ele ainda podia dizer senhores. Porém, não importa quantos Abraão viu, era um Senhor. Ali está Deus. Este é o Melquisedeque, né? Notem, depois que aquela batalha terminou, Melquisedeque serviu a seu filho vitorioso a comunhão. Melquisedeque serviu a seu filho vitorioso a comunhão. Pense nisto, não é? Parte de si mesmo. Agora, queremos ver aqui, eu preciso parar aqui um pouquinho, senão eu vou embora para frente. Você prestou atenção nisso? Nesse outro detalhe aqui, quando você toma a Santa Ceia, quando nós tomamos a Santa Ceia, nós comemos o pão e bebemos o vinho, não é?
E São Paulo disse: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus Cristo, quando ia morrer, né, ele reuniu os seus discípulos e instituiu a ceia. E a Bíblia disse: e partindo o pão, deu a eles, né, e disse: isto é meu corpo que será repartido por vós. E também o vinho: isto é meu sangue que será derramado por vós. Então, quer dizer, os discípulos ali, naquela hora, estavam comendo a carne dele, assim, simbolicamente, não é? E nós, quando tomamos o pão e o vinho, nós também estamos comendo a carne e o sangue do Senhor Jesus Cristo, que é também uma maneira simbólica. Então, olha o que ele está dizendo aqui. Quando Melquisedeque deu a ceia para Abraão, olha isto, pense nisto, ele estava dando a Abraão parte da sua vida, parte de si mesmo. Viu por que ele deu a ceia para Abraão? Porque ele estava dando a parte da vida dele, colocando em Abraão. Agora, queremos ver aqui, está em tipo aqui, à vista a comunhão, depois da batalha. Ele deu a si mesmo porque a comunhão é parte de Cristo. E depois que a luta termina, depois que vocês já têm vencido a si mesmos, ou si mesmo, singular, então é quando vocês se tornam parte de Cristo, se fazem parte deste ser, entendem? Ele falou outro dia aqui uma coisa que deu até assim temor, né? Ele disse assim: ninguém tem o direito de tomar a Santa Ceia a menos que tenha o Espírito Santo. E ele disse mais: ninguém tem direito de pregar o Evangelho num púlpito a menos que tenha o Espírito Santo. Quer dizer, e o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a vida de Deus no crente. Não é só para falar línguas e ter revelações, não. É a vida de Deus no crente, o batismo com o Espírito Santo. Então aí a ceia é um tipo disso, não é? Que nós tomamos literalmente, o pão e o vinho. 106, agora, parágrafo 106. Jacó lutou à noite e não o soltou até que ele o abençoou. Isso é correto. Batalhou pela vida e depois que a batalha terminou, então Deus dá de si mesmo a vocês. Essa é sua verdadeira comunhão. Aleluia. Deixa eu ver aqui. O pãozinho e massa, aqui não tem né? Tem um E, mas não tem acento. Então o pãozinho e massa só a representa. Então aquele pão que nós comemos e o cálice de vinho que nós bebemos só está representando, é um tipo, é um símbolo, não é? Mas é a vida e é depois que vence, depois da batalha. Nós temos um hino que nós cantamos muito, né? Tanto tempo. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará na cidade de Sião. Mais um pouquinho. Lá verei o meu rei e tereis meu galardão. Glória a Deus. Isso deixa a gente religioso, né? Deixa a gente inspirado. Aleluia. Que Deus aceite a nossa inspiração, a nossa alegria. Oh, Senhor, aceita a nossa alegria. Aceita a nossa gratidão, Senhor, por nos ter mandado essa mensagem tão maravilhosa. Alguém que não crê para falar: mas esse pastor está delirando. Não estou vendo nada de tão importante assim, né? Mas você vê sim, você é filho de Deus. Você está vendo a mesma coisa, não é? Então, bom, ele só representa. Vocês não devem tomá-la a menos que hajam lutado e se tornado parte de Deus. É sério para nós. Não devemos tomar a ceia a menos que tenhamos lutado, a menos estejamos na batalha, na luta. Aí sim, depois da batalha vencida, você toma comunhão.
Aleluia. Glória a Deus. Recordem, nesse tempo, lá no tempo de Abraão, nesse tempo a comunhão nunca havia sido instituída ainda, né? Não existia Santa Ceia naquele tempo. Agora no Novo Testamento é que o Senhor Jesus Cristo instituiu a Santa Ceia, né? E também antes foi instituída a Páscoa, nos tempos de Moisés, não é? Foi instituída a Páscoa, mas ainda não era a Santa Ceia. Quando o Senhor Jesus Cristo instituiu, foi a última Páscoa e a primeira ceia, Santa Ceia. Então, olha onde que o irmão Brana vai buscar os recursos para nos fazer entender o desenrolar do plano de Deus, não é? Então, nunca havia sido instituída, não até antes da morte de Jesus Cristo. Centenas e centenas de anos mais tarde. Depois continuou sendo Páscoa mesmo. Ele deu a ceia para Abraão. A Bíblia não diz que ele deu a Páscoa a Abraão, ele deu a ceia, a Santa Ceia. E depois continuou sendo Páscoa mesmo. E ainda ficou assim centenas de anos até que veio o Senhor Jesus Cristo e instituiu a Santa Ceia, não é? Isso é muito maravilhoso para nós. Nós não podemos perder essas coisas de jeito nenhum. Eu sou pastor na mensagem há 35 anos, né? E eu não posso perder essas coisas ainda, porque são novas e maravilhosíssimas para mim. 108 agora, parágrafo. Porém, Melquisedeque, depois que seu filho Abraão havia obtido a vitória, Melquisedeque se encontrou com ele e lhe deu pão e vinho, mostrando que depois que esta batalha terrestre terminar, nós encontraremos com ele nos céus e tomaremos comunhão outra vez. Será a ceia das bodas. Amém? O que você vai fazer no arrebatamento? Vai tomar a ceia com Melquisedeque. Oh Deus glorioso, maravilhoso. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, né? Aleluia. A ceia das bodas. Desde agora não beberei desse fruto da vide, até que aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. O Senhor Jesus Cristo disse isso para eles. De agora em diante eu não vou mais tomar a ceia com vocês, até que se cumpra tudo e eu possa tomar a ceia junto com vocês no reino de meu Pai, nas bodas do Cordeiro, né? Isso é correto? Notem outra vez, Melquisedeque foi se encontrar com Abraão antes que ele regressasse para casa. Que tipo tão belo temos aqui! Aleluia! Melquisedeque encontrando-se com Abraão antes que ele regressasse para casa depois da batalha. Agora, ponto final, eu já sabia que ele ia dizer isso, né? Note aqui, nos encontraremos com Jesus nos ares antes de chegarmos em casa. Eu sabia que ele ia dizer isso, né? Porque se lá, antes de Abraão chegar em casa, ele encontrou com ele na estrada, em algum lugar, e deu a ceia para ele, então nós vamos nos encontrar com o nosso Melquisedeque nas nuvens, antes de chegar em casa, não é? Glória a Deus, aleluia. Isso é correto. Segunda aos Tessalonicenses nos diz isso, que nos encontraremos com ele nos ares. Um belo tipo de Rebeca encontrando-se com Isaac no campo, no frescor do dia. Nós nos encontraremos com ele nos ares. Segunda aos Tessalonicenses nos diz que sim. Nós, os que ficarmos vivos, não precederemos ou não impediremos aos que dormem, porque a trombeta de Deus soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Perfeito. Todos estes tipos. Por isso,
A teofania, se vocês têm morrido e entrado nessa teofania, o que acontece? Ele perguntou se nós estamos ouvindo agora a palavra, não é? Mas depois, daqui uns dias, a gente parte dessa vida para outra, né? Então, o que acontece? A teofania vem à terra e recolhe o corpo redimido. E se vocês estiverem aqui nos ares, tomam o corpo para se encontrarem com a teofania. Ali o tem. E arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Quem é este Melquisedeque, senão Deus? Agora, nem que alguém tivesse algum argumento ao contrário, não teria mais coragem de argumentar, não é? Quem então é esse Melquisedeque, senão Deus? Agora, vemos aqui claramente o segredo completo de nossas vidas na jornada e morte e para onde vamos depois que morrer. Também a predestinação está clara aqui. Agora escutem, enquanto ensinamos isto atentamente, as etapas do eterno propósito que ele tinha em seu secreto, em seu recôndito, né? Em seu escondido. Agora tem sido revelado. Notem, todavia há 3 etapas à perfeição. Exatamente como ele redime o mundo, da mesma maneira ele redime sua igreja. Ele redime as pessoas em 3 etapas. Agora veja, primeiro é a justificação, como Lutero pregou, segundo, a santificação, como Wesley pregou. Terceiro, o batismo com o Espírito Santo. Isso é correto. Então vem o rapto. Ele está falando das eras, né? A mensagem de Lutero foi a mensagem da justificação. A mensagem de Wesley foi a mensagem da santificação. E juntando a santificação mais a justificação. E a mensagem agora do arrebatamento é o batismo com o Espírito Santo, juntando as 3 partes. Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, que é nada mais, nada menos que Deus morando no crente, né? Tendo a vida de Deus no crente. Aleluia. Então são as 3 etapas, e então vem o rapto. Agora, o mundo, como redimiu ele ao mundo? Estou olhando ali para não passar da hora, né? Como redimiu ele o mundo? A primeira coisa que ele fez, quando pecou, ele o lavou no batismo com água. No dilúvio, né? Isso é correto. Então, ele, da cruz, deixou cair o seu sangue sobre ele, o mundo, sobre o chão, e o santificou, e o chamou seu. E então, o que fez ele? Assim como ele arrancou todo o mundo de vocês e renovou a coisa inteira pelo ardente batismo do Espírito Santo, ele também renovará o mundo e o queimará completamente com o fogo e limpará cada germe por milhões de milhas de altura, e tudo será limpo. Então haverá um novo céu e uma nova terra. Aleluia. Então veja bem, o profeta João Batista, quando ele estava batizando, ele disse: olha, eu não sou o Cristo, porque eles perguntaram, ele disse: eu não sou ele, mas ele vem. Só que tem uma coisa, eu não sou nem digno de desatar-lhe as sandálias. Não é? Eu não sou digno de fazer isso. Mas quando ele vier, eu agora fico batizando com água. Mas quando ele vier, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o que faz o fogo? O fogo queima. A água não queima. A água ainda pode passar muitas coisas, né? E o batismo da água foi lá com Noé. E depois o batismo do sangue foi com a morte do Senhor Jesus Cristo, que o sangue banhou a terra.
é a segunda etapa, santificação. E agora vem o batismo do fogo para a terra, que é o mesmo batismo com o Espírito Santo para o crente. Quando o crente recebe o Espírito Santo de verdade, ele não tem mais desejo com as coisas do mundo, não. Ele não tem prazer com as festinhas do mundo, não. Ele não tem prazer de ficar em reuniões de pessoas incrédulas, não. A família dele é a família de Deus. Essa é a verdade. A gente não quer ser, assim, cruel com ninguém, mas essa é a verdade. Você merece saber a verdade. Quando o batismo com o Espírito Santo vem no ser humano, no homem, na mulher, ele perde todos os desejos mundanos. E reuniões e festinhas, não, eu não vou, eu não quero, não gosto. Eu gosto de ir na igreja. Eu gosto de escutar o pastor pregando, eu gosto de escutar os hinos bonitos. Aleluia, glória a Deus, né? Eu estou parando, preciso parar, terminar aqui o parágrafo, né? É uma nova terra, exatamente como vocês são nova criatura em Cristo Jesus. Quando o Espírito Santo lança a mão de vocês, vejam, ali o tem. A coisa inteira está simplesmente tão clara o quanto pode ser. Eu paro aqui porque o relógio manda, né? Fazer o quê? A gente está sujeito à dimensão ainda do tempo. Mas isso é maravilhoso demais, dá conta, né? E eu tenho certeza que a gente quer comer mais, mas você come outro dia, mais um pouquinho, amém? Nós comeremos outro dia. Paramos no parágrafo 115 e vamos orar agradecendo a Deus agora. Senhor Deus, nosso Pai, a gente fica empolgado, Senhor. A gente fica assim fervoroso e nós às vezes perdemos um pouco o nosso equilíbrio, o nosso controle humano, porque é como se estivéssemos embriagados. Por isso que os discípulos lá no cenáculo, eles taxaram eles de que estavam embriagados, porque eles estavam cheios com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos tira da nossa condição natural, nos tira do nosso domínio, do nosso controle humano. É Ele que nos controla, Senhor, e nós agradecemos por tudo isso, agradecemos por essa palavra, agradecemos pela mensagem, pelo profeta, agradecemos por essas pessoas que estão ouvindo, que estão sendo alimentadas. Ó Deus, por nós termos sido também predestinados para fazermos esse trabalho para o Senhor. Pai bendito, fica com cada filho nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, meus amados, não esqueçam de clicar no gostei, né? E também inscrevam-se, se não são inscritos no canal Tabernáculo SBO, porque assim o YouTube vai impulsionando cada vez mais os vídeos, e aí outras tantas pessoas, filhas de Deus, podem ser alcançados e abençoados como nós temos sido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor e até a próxima oportunidade, até o próximo culto. Amém.